Existe uma área do nosso mapa astral que vai exigir da gente muito mais coragem, iniciativa, persistência e que pode sim nos mostrar grandes desafios. Bora entender como é que funciona isso? Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carol Pessolato e eu sou astróloga e sacerdotisa. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade aqui, em questões astrológicas. Eu já fiz um vídeo falando sobre Nodo Norte, que vai ser o nosso estudo de hoje. Na verdade, eu fiz um vídeo, vou deixar até aqui em cima nos cards para vocês, sobre Nodo Norte nos signos, Então, qual é a energia que nós viemos despertar nessa vida? A gente veio trabalhar, sendo também um grande desafio pra gente. E nesse vídeo de hoje, a gente vai entender como que funciona esse Nodo Norte, esse desafio, essa necessidade de evolução, de amadurecimento nas áreas da nossa vida. Porque no nosso mapa a gente tem uma área específica onde se concentra esse Nodo Norte, que nos pede mais entrega e menos medo. Mas antes de eu falar mais sobre isso, já quero pedir para você, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, comenta aqui também a sua opinião sobre o assunto, compartilha com pessoas que você gosta e também não deixa de me seguir lá na minha outra rede social, porque lá também eu posto diariamente conteúdos incríveis, cartas do dia, energia astrológica do dia, para você sempre ter um ótimo acompanhamento e aí ter os insights necessários para os seus caminhos, tá certo? Dito isso, vamos falar sobre o Nodo Norte. Então, que nem eu trouxe para vocês, a gente considera o Nodo Norte dentro da astrologia um ponto de uma avaliação, digamos, mais espiritual, Uma vibração mais sobre o despertar dessa vida. Então é natural que quando a gente, conforme a gente vai evoluindo, amadurecendo, a gente tem ali uma implicância, a gente tem ali um problema com aquela energia. E é justamente aí que mora o segredo da coisa. Quando você entende sobre o seu Nodo Norte, tanto o signo quanto a casa, você consegue trabalhar melhor para que você tenha fluidez, prosperidade, crescimento. Então, como eu já falei sobre o Nodo Norte dos signos, bora falar sobre Nodo Norte nas casas. Se você não sabe o que é o Nodo Norte, não entendeu ainda dentro do seu mapa, abriu o seu mapa e não identificou, vou deixar aqui, é esse símbolo aqui, e de acordo com a área que você tenha no seu mapa, é aonde você tem que trabalhar e ter uma melhor interpretação dessa energia. Então, se você tem Nodo Norte na casa 1 do seu mapa, ou seja, o seu ascendente, você veio aprender a desenvolver a sua identidade, aprender a caminhar sozinho. E quando eu falo caminhar sozinho, não que você tenha que ser isolado no mundo, mas aprender também a bancar suas vontades, sem ficar o tempo inteiro dependendo do outro, de um relacionamento, de uma situação. Geralmente, pessoas com Nodo na casa 1 falam muito sobre o problema que elas têm toda vez que elas se relacionam e entregam a sua vida, dependem muito da outra pessoa, da sua vida amorosa e esquecem de si mesmo. Quando a gente tem Nodo Norte na casa 1, fala sobre a nossa obrigação com a gente, com a nossa autenticidade, com as nossas escolhas. Então, entender que muitas das vezes, para a nossa vida andar, a gente vai ter que se posicionar na vida sozinho, a gente vai ter que caminhar sozinho e criar uma melhor relação com a nossa individualidade. Então, se você está sentindo que muitas das vezes as suas relações amorosas, sociais não caminham, é porque falta também você firmar ainda mais o seu compromisso consigo mesmo. Ou seja, quanto mais eu sou eu mesma, quanto mais eu banco a mim mesma, mais eu consigo me encontrar no mundo e atrair pessoas pelo meu estado natural, pela minha autenticidade, tá? E também a importância de você cuidar do seu corpo físico. Então, é uma energia que fala muito sobre o contato com a sua própria aparência, com o seu valor pessoal, com a sua energia, com a sua estética, enfim, com a sua imagem. Então, quanto mais você trabalhar esse seu senso individual, mais você vai sentir a sua vida caminhar. Se você tem Nodo Norte na casa 2, aqui a gente está falando também sobre segurança, estabilidade material. São pessoas que vieram para criar sua própria estabilidade. Geralmente pode trazer ali uma memória ancestral, muito na dependência do outro, dos recursos do outro, seja dentro de um casamento, através do recurso da outra pessoa. E nessa vida você veio aprender a ter o seu próprio negócio, o seu próprio dinheiro, construir seu caminho, ser persistente, não desistir no meio do caminho das coisas que você gosta de fazer. Então, quando a gente tem um Nodo na casa 2, é aquela pessoa que às vezes ela pode ter uma facilidade muito em desistir, ou ficar recomeçando muitas vezes alguma coisa relacionada ao seu próprio projeto de vida. E na verdade a casa de número 2, o Nodo Norte na 2, fala sobre o contrário, sobre você ter constância, ser uma pessoa muito determinada para realizar as suas coisas materiais. Aqui também a gente fala sobre uma construção
do seu valor pessoal, né, da sua autoestima, né, da sua autoconfiança, porque tem uma conexão muito com recursos. Então, a partir do momento em que você banca suas vontades, seus desejos, seus objetivos, você vê isso se transformando, né, construindo ali também seus recursos financeiros e materiais, as coisas acontecendo. Então, quando você tem esse caminho, essa direção ali de firmeza em relação às suas coisas, você vai sentir realmente a sua construção pessoal ela sendo de uma forma diferente. Você se amando mais, você entendendo o seu valor no mundo. Então, é uma casa também que fala de dinheiro, né? Fala, que eu trouxe, de questões mais relacionadas à autossegurança, mas também de dinheiro. Então, é importante você ter uma boa conexão com o dinheiro, né? Aprender a lidar com o dinheiro, né? Entender o valor das coisas, entender que dinheiro não é capim, que você não pode ganhar e já gastar, você tem que ter ali também metas para que você tenha recursos sempre crescendo. Se você tem Nodo Norte na casa 3, aqui a gente está falando de comunicação, a importância de você se comunicar, expressar aí os seus pensamentos, os seus conhecimentos. Então, você é aquela pessoa que tudo que aprende na vida troca com outras pessoas também. Então, pode ter algum trabalho envolvendo isso, né? A comunicação, o legado do ensinamento. Então, aquela pessoa que não pode passar dessa vida sem repassar ali tudo aquilo que absorveu. Né? Falar muito sobre a importância do estudo, né, dos cursos, do conhecimento geral da vida. Ser uma pessoa também que não se fecha dentro de um único dogma e fica naquilo eternamente. Tem que ser uma pessoa também aberta a outros conhecimentos, porque às vezes a alma pode carregar isso, né, de outra vida. Aquela coisa de só acreditar num ponto e fim. Não, quando a gente tem Nodo Norte na 3, a gente tem que estar aberto a diversos tipos de conhecimentos para poder também atender diversos tipos de públicos, né? Então tem uma missão ali muito forte em relação a isso, né? A passar informação. Também tem uma responsabilidade com a sua comunicação, então aprender a falar somente aquilo que realmente tem certeza e não espalhar fofoca, conhecimentos superficiais sem uma checagem antes, é muito importante. E também pode ter missão ali, né, com os parentes, né, ter uma relação, criar uma relação com irmãos ou com pessoas que considerem irmãos, né, e família de forma geral. Também pode ser uma pessoa que veio também para ajudar vizinhos, ter uma troca ali de comunidade dentro do entorno. Então é uma energia muito de movimento, né, de não só uma coisa findada, mas diversas ao mesmo tempo. Se você tem Nodo Norte na casa 4, aqui a gente está falando sobre criar raízes, né? É uma missão muito mais emocional. É a pessoa que precisa entender sobre as suas necessidades emocionais. Né? Provavelmente em outra vida foi muito focado em trabalho, em ascender profissionalmente e esqueceu do seu pertencimento, né? Esqueceu ali do ambiente familiar, das pessoas do qual ele precisa ter uma ligação justamente para conseguir caminhar na sua vida também profissional. Então é aquela pessoa que ela tem que ter ali o valor de família, encontrar seu ninho. E quando eu falo encontrar seu ninho, não necessariamente seja família sanguínea, pode ser algum ambiente, né, algum local onde a pessoa se sinta ali pertencente. Mas é importante se sentir pertencente, criar vínculos emocionais mais íntimos, para que possa ali também fazer com que a alma cresça, né, onde a alma ela também encontre seu ponto de felicidade. Porque o Nodo Norte também fala de equilíbrio. Então, quando a gente encontra e desperta essa energia, a gente encontra o nosso equilíbrio. A gente se sente muito mais leve para viver. Então, a casa de número 4 é muito importante que você tenha esse valor familiar muito grande e que para você seja algo muito bem resolvido, aonde o seu crescimento profissional ele não impacte, por exemplo, negativamente na sua vida familiar, a ponto de você esquecer os seus só para viver trabalhando, né? E, enfim, não construindo algo muito maior. Então essa é a missão. Se você tem Nodo Norte na casa de número 5, eu considero esse posicionamento muito bonito, porque retrata muito uma alma de uma pessoa em que ela viveu muito em sociedade, ela pensou muito no coletivo, ela pensou muito no futuro, se preocupou muito com o futuro, então sempre ali vivendo, mas também pensando lá na frente. E nessa vida, você que tem esse nodo veio aprender a ter prazer, veio aprender a entender o que é o prazer, o que é o hobby, o que é se divertir, o que é se entregar na vida. Então, seu processo de expansão, de felicidade, de prosperidade, tá quando você também cuida de você. Não só ficar ali o tempo inteiro pensando, eu já consegui, mas eu preciso de mais. Não, e não só no outro, ou até mesmo numa aprovação do outro. Você veio nessa vida justamente para olhar para você, para sua expressão pessoal,
né, para sua autenticidade. Tem uma familiaridade aí com a casa 1, com o nodo na casa 1, mas aqui com muito mais diversão, né? E quando você olha e fala assim, eu não preciso da aprovação de ninguém, eu já me amo, né? Eu não preciso esperar que o outro afirme aquilo que eu quero fazer, eu vou lá e faço. E eu me entrego para a vida, né? Eu me entrego para os prazeres da vida. Eu vou divertir, eu vou aproveitar, eu vou paquerar, se você for uma pessoa solteira, eu vou paquerar, eu vou namorar, eu vou curtir os momentos, eu vou ser eu, né? Eu vou ver o que a vida tem de melhor. Então, se você sente que às vezes sua vida está travada, observa. Vê se às vezes você não está se deixando muito levar pelo futuro o tempo inteiro, esquecendo de viver o presente. Porque quanto mais prazer e diversão você tiver também colocar na sua rotina, mais feliz você vai ser. Se você tem nodo norte agora na casa de número 6, aqui a vida pede para que você seja muito mais prático, né? Então a sua alma carrega muito uma conexão espiritual, até mesmo fantasiosa, no qual você viveu muito esperando ali o momento certo, o tempo certo. Então sua alma entendeu que você já tem uma proximidade espiritual muito grande. E nessa vida você veio aprender também a construir mais as coisas, que é o equilíbrio. É a gente ter uma conexão espiritual, a gente entender que a vida tem seu próprio tempo, seu próprio curso, mas ao mesmo tempo a gente também tem que realizar, a gente tem que fazer. Então é foco na rotina, é disciplina, é construção, é aperfeiçoamento, é aquela pessoa que não pode deixar de se aperfeiçoar durante a vida, estudar, ali prestar um serviço de uma certa forma. Então são pessoas que têm caminho com isso, né, com trabalhos que prestam serviço de alguma forma, mas são pessoas que vieram nessa vida justamente para isso, para se entregar, para ter uma construção sua. Então é importante que você tenha saúde, que você aprenda a cuidar de si, da sua saúde, do seu corpo, que você aprenda a ter uma rotina ali encaixada, legal para você, que você aprenda a ter um planejamento ali das coisas que você pretende fazer, mas que não fiquem só no papel, que seja realizado, né? Dia a dia, um pouquinho, devagarinho, digamos assim, porque aí você vai sentir muito mais a sua alma, ela seguindo um caminho de realização, tá? Então é muito importante para quem tem esse nodo na casa 6, que aprenda a ter rotina e disciplina. Se você tem nodo norte na casa de número 7, aqui é completamente diferente da casa de número 1, né, que eu falei do nodo norte na 1. Quando eu citei nodo norte na 1, eu falei sobre a individualidade, né? Eu aprender também a não ficar só num relacionamento, querendo uma relação, e também aprender a viver o seu individual mesmo estando dentro de uma relação. A casa de número 7, quando a gente tem nodo na 7, é diferente. A gente tem que aprender a ouvir o outro, a aprender também a equilibrar dentro de uma relação. Entender que não são só as nossas vontades que tem que prevalecer. A gente tem que aprender a dividir, né? E pode ser muito difícil para essa pessoa, porque ela sai de uma questão muito individual, ela sai de uma questão muito de olhar para ela mesma e tem que aprender a olhar a necessidade do outro, né? Também tentar enxergar a vida com o olho do outro, né? Então aqui a gente fala de parcerias, a gente fala de relacionamento amoroso, a gente fala de sociedades, né, de uma forma geral, é a troca, é aprender a ter troca. E de uma certa forma, a sua alma ela já sabe ser líder, a sua alma já sabe ser impositiva, né? Não no sentido negativo, mas no sentido positivo da palavra, né? Daquilo que precisa, vai lá, se posiciona, vai e faz, mas mesmo assim não pode deixar de ouvir o outro, de ter uma troca, um compartilhamento com o outro. Então dentro da relação, aprender também a abrir o espaço mais para a vontade do outro, deixar que o outro também te mostre que existem caminhos que você não sabe e que são legais também para vocês dois, também no âmbito comercial, profissional. Às vezes você tem uma ideia muito fixada de uma coisa e outra pessoa te traz uma outra perspectiva sobre aquela mesma ideia que vai te ajudar e vai melhorar aquela ideia inicial. Então é muito importante que você tenha essa consciência. Quanto mais aberto ao seu parceiro, parceira, dentro de uma relação ou dentro de uma sociedade, de um trabalho, ali de um projeto, melhor você vai sentir a sua vida prosperar e fluir. Se você tem nodo norte na casa de número 8, aqui a casa de número 8 ela é uma casa muito profunda, porque ela fala sobre a transformação. Então, provavelmente, são pessoas que em outras vidas, né, outra vida, a gente não sabe, né, quanto aí que tem de resgate para aprender nessa, mas fala sobre o medo do renascimento. E você que tem nodo norte na casa de número 8, é importante que você aprenda a renascer. Aprenda a entender também que diante das crises, dos problemas da vida, são as grandes chances para você renascer. São as grandes chances para você poder fazer algo melhor ainda por você. E que as situações, às vezes complicadas da vida, elas não estão para derrubar, e sim para nos mostrar uma nova versão, até mesmo muito melhor daquela que a gente estava achando que era boa. Então é aprender a tirar o controle, né? Aprender também a viver uma vida mais fluida.
também trabalhando questões de tabu, então se abrindo mais para a própria sexualidade, para o ocultismo de uma forma geral, para a espiritualidade, para sombras. Aqui é uma pessoa que precisa trabalhar as próprias sombras, entender sobre as próprias sombras. Então, ser aquela pessoa assim que ela não tem medo de encarar seus próprios medos, porque através desse contato ela vai renascer, ela vai viver, ela vai se transformar e ela vai sentir a vida dela acontecendo. Então a casa de número 8, ela é a casa da morte, né? Mas não a morte no seu sentido literal, é a casa da morte da gente, daquilo que não nos serve mais, né? Que é o contrário do que eu falei quando citei o Nodo Norte na casa de número 2, que eu falei sobre criar laços, estabilidade, né? Não ter medo de dar continuidade, não ficar o tempo inteiro ali encerrando e recomeçando. E você que tem Nodo Norte na casa de número 8 é o contrário, você veio aprender também a recomeçar quantas vezes forem necessárias, senão a vida vai te mostrar sempre circunstâncias em que você vai ser obrigado a renascer. Então é mais fácil quando a gente está aberto a esses renascimentos do que quando a gente tem medo deles e aí a vida às vezes coloca de uma forma às vezes até mais difícil, tá? Então é isso, e também ter o seu prazer, né? Aprender mais sobre o seu corpo, suas necessidades sexuais, trabalhar a sua sensualidade para você ter uma vida muito melhor. Se você tem Nodo Norte na casa de número 9, é uma casa muito bonita, onde ela fala sobre a gente buscar sentido na vida. Então nessa vida você veio literalmente não ficar só na busca de conhecimentos diversos, mas veio buscar sentido. Então é aquela pessoa que precisa encontrar a sua própria filosofia de vida, né, a sua religião, se aprofundar mais em estudos, em conhecimentos. É aquela pessoa que também precisa viajar, conhecer o mundo, expandir seus horizontes, sejam também culturalmente falando, né? Então, ter contato com outras culturas, outros países, pessoas de fora, mas veio buscar uma ideologia, né? Então, a casa de número 9 é a casa da fé. Então, é a casa onde a gente sai daquela coisa da busca muito rasa, às vezes de saber um pouco de tudo, mas a gente se joga uma idealização, algo que vai meio que direcionar nosso caminho, né? Então, a busca pela fé é muito necessária para quem tem Nodo Norte na casa número 9. Ah, Carol, mas quem tem Nodo Norte na casa número 9 não pode ser uma pessoa, sei lá, ateia? Pode, mas dentro da própria pessoa que ela é ateu, né, ateia, ela também carrega uma filosofia de vida. Então, é importante que ela tenha ali uma filosofia a se seguir, porque é onde a alma ela encontra direção. É onde a alma ela encontra o caminho que ela tem que seguir, porque ela entende, ela estuda, ela observa, ela checa, então fica mais fácil para ela conseguir saber todos os dias quando ela levanta o que ela precisa fazer. Seja um mantra diário, seja um conhecimento específico. Ah, eu sigo esse mandamento aqui, né? Eu sigo essa linha de pensamento. É muito importante, mas viaje, tá? Não seja uma pessoa que, enfim, nasce, vive e morre no mesmo lugar. É importante que você tenha contato com outros mundos, para você também se reencontrar no mundo. Bem, Nodo Norte na casa de número 10, aqui nós estamos falando de carreira, crescimento profissional, vocação, responsabilidade. É quando a alma pede para que você aprenda a construir o teu lugar, né? Deixa um legado, deixa ali sua marca no mundo através do teu trabalho, né? Da sua vocação, daquilo que você gosta de fazer. Geralmente, quando a pessoa tem Nodo Norte na casa de número 10, ela tem uma necessidade muito de ouvir só os outros, né? Então, a própria família, as próprias raízes, e esquece de dar prioridade na sua carreira, na sua construção de vida mesmo, né? No seu legado. E é isso que o Nodo Norte pede. Se você tem alguma ambição, se você já tem ali algum trabalho, né, algum projeto profissional que você gosta muito, que você vê que você tem um talento ali, que você quer fazer, dê continuidade, cresça, se dedique, seja responsável ali com o seu trabalho, né, com os seus objetivos, porque a casa de número 10, ela pede isso. Ela pede para que nós sejamos responsáveis com a nossa vida e que mesmo que nós tenhamos problemas diversos, que a gente não deixa de ter meta na vida, né? Que a gente não deixa de ter ali uma construção direta sobre aquilo que a gente gosta de fazer. Então é sobre ganhar dinheiro, é sobre construir seu nome de uma forma pública sobre o que você vem a fazer. Então é sobre você criar, né, a tua marca, né? Criar quem você é. E é importante porque quanto mais você deixa de ter esse contato direto com a tua reputação, com o teu crescimento profissional, menos você sente a sua vida fluir. E isso eu falo de todos os aspectos, né? Não só no campo mesmo profissional, mas como um todo, porque onde a gente tem Nodo Norte, se a gente não expande aquela energia, a gente trava em tudo. A gente sente que a gente é infeliz em tudo. Então a nossa alma, ela pede essa evolução. No seu caso,
para que você tenha uma construção de disciplina sobre os seus objetivos profissionais. E deixa aqui tua marca no mundo através do seu trabalho, tá? Mas é importante que você também construa a persistência, de não abandonar o barco no primeiro problema. Isso é muito importante. Se você tem Nodo Norte na casa de número 11, é muito importante que você aprenda o que é o coletivo. Aprenda a trabalhar, na verdade, em grupo, né? Seja uma pessoa que não pense só em si, que não foque só nas suas necessidades pessoais, no seu desejo de brilhar mais que tudo. Não, quando a gente tem Nodo Norte na casa 11, a gente tem que pensar no todo, a gente tem que pensar no bem-estar de todos, a gente tem que pensar em como eu posso expandir minha rede, né, um coletivo do qual eu possa vir a fazer parte, seja através de um projeto profissional, pessoal, ou como que eu posso ajudar socialmente as pessoas. Mas é importante que a gente tire o nosso ego, né, coloque do lado e pense nas pessoas ao redor. Não é só se tá bom pra mim, tá bom pro todo? Não é só bom para mim, para essa situação, mas o que eu quero vai impactar positivamente no todo. É isso que a gente tem que ter de pensamento, tá? Quanto mais você tem um pensamento egoísta, individualista, mais você sente também a sua vida não sendo legal, não caminhando, não acontecendo. Então, aqui é assim, não é a gente deixar de pensar na gente, é óbvio, a gente tem que pensar na gente, salvar a gente primeiro também para ajudar a salvar o outro. Mas também tem que pensar no outro, tem que olhar para o outro e falar assim, tá bom, o que eu posso ajudar no todo? Como que eu posso organizar o todo? Porque assim você vai sentir que as coisas têm mais potencial, que as coisas acontecem de uma melhor forma. Então é quando a gente precisa realmente trabalhar em grupo, tá? Então a vida vai te colocar em situações de grupo e quanto mais você pensar só em si mesmo, mais você vai sentir essa questão, sua vida travar. Mas quanto mais você perceber e abrir para a sua necessidade de uma forma geral, mais você vai sentir sua vida muito mais leve. E se você tem Nodo Norte na casa de número 12, aqui você veio aprender a largar o controle, a confiar mais no espiritual, a parar de achar que tudo tem que ser muito certinho, muito quadradinho, muito bonitinho, e aprender que a vida ela tem as surpresas, aprender que a vida tem o seu próprio fluxo e que às vezes não vai acontecer do jeito que você quer, da forma como você desenhou na tua cabeça. E tá tudo bem, né? Eu costumo dizer que quem tem Nodo Norte na casa de número 12 são pessoas assim que às vezes elas traçam um caminho, aí no meio do caminho tudo muda, elas ficam putíssimas, bravas, mas se elas aprenderem que essas mudanças que a vida traz são as mudanças certas, inclusive para uma proteção sua, porque talvez aquele caminho que você estava indo não ia dar bom, alguma coisa ia acontecer no meio do caminho e aí podia te prejudicar mais. Então, ir para um outro, né, uma outra direção é o que te vai salvar, o que vai fazer você ficar salvo, o que vai te salvar. Enfim, é aonde é o segredo, é onde é o pulo do gato. Então, a casa de número 12, ela fala sobre espiritualidade, ela fala sobre entrega espiritual, então que é importante você ter uma conexão espiritual, não necessariamente religiosa, mas contato, né, com o místico, contato ali com as forças da natureza, também os elementos da natureza, sejam cristais, seja animais, seja ali um contato mais meditativo, então a importância também de você aprender a ser uma pessoa mais introspectiva, pensar em si mesmo, autoconhecimento. Então, pedir mesmo essa evolução de alma espiritual, né? Buscar algo que faça você evoluir, sei lá, não gosto muito dessa palavra, mas ser uma pessoa melhor para si mesmo, né? E também impactando diretamente ali o seu meio ambiente, onde qual você esteja. Mas é uma energia muito espiritual, é quando a gente precisa aprender a estar aberto para a espiritualidade, para o movimento espiritual e largar o controle da vida, literalmente, né? Aprender também que você pode desenhar seu caminho, mas vai ter situações em que vão mudar. E quando mudar, você vai sentir que a vida ela acontece muito melhor e é onde você se sente muito mais leve. Então, se abra para experiências, né? Se abra para a conexão maior espiritual que você possa vir a ter, que assim você vai sentir sua vida prosperar cada vez mais. E é isso, meus amores. Aí foram as posições do Nodo Norte, né? Por casa astrológica. Quero saber de você, onde você tem Nodo Norte aí no teu mapa. Escreve aqui para mim, comenta. Quero ter essa troca contigo. Quero saber se a energia do qual eu falei aqui você já está trabalhando, já é algo natural para você ou não, é difícil, você está aprendendo. É muito importante você ter esse entendimento, mas claro, se você quer uma leitura mais aprofundada sobre seu mapa, entender melhor esse impacto do seu Nodo Norte, não só isso, mas também outros pontos do seu mapa para você ter
mas uma vida muito mais próspera, né? Uma vida com um movimento muito melhor e aberto, já peço para você também clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link direto para você poder fazer um agendamento de mapa astral, onde eu faço uma leitura mais aprofundada sobre seu caminho de vida para você entender melhor aí todos os pontos da tua vida, tá certo? E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, novamente não deixa de se inscrever, dar like, compartilhar, comentar, que nem eu falei para você aí, o que você achou, também me seguir na minha outra rede social, que assim a gente vai criando uma comunidade muito bacana. Já ativa também aí as notificações do meu canal para justamente quando eu postar um vídeo novo, você já receber, né? Já ativar o sininho para você já receber a notificação de que a Carol chegou por aqui com mais um conteúdo e pra gente criar uma comunidade bem melhor, assim, bem grande, falando sobre astrologia e também seus impactos na nossa vida, também questão espiritual, porque eu gosto muito de trazer contextos espirituais também, tá certo? Então é isso, espero te ver num próximo vídeo. Um beijo, até lá!